Que a paz do nosso Mestre possa envolver a todos nós. Neste vídeo, vamos refletir sobre mais uma lição deste livro, Segue-me, um livro ditado pelo Espírito Emmanuel e escrito através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. A lição que vamos refletir nos trará o caminho para atingirmos a felicidade e a paz. A lição, portanto, se chama Bênção de Sol, abre aspas. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando nos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados, fecha aspas. Esse trecho está na carta de Paulo aos Hebreus, itens 12 ao item 15. É razoável estejamos sempre cautelosos, a fim de não estendermos o mal ao caminho alheio. Os outros colhem os frutos de nossas ações e oferecem-nos de volta as reações consequentes. Daí, o cuidado instintivo em não ferirmos a própria consciência, seja policiando atitudes ou selecionando palavras para que vivamos em paz à frente dos semelhantes, assegurando tranquilidade a nós mesmos. Em muitas circunstâncias, contudo, não nos imunizamos contra os agentes tóxicos da queixa. Superestimamos nossos problemas, supomos nossas dores maiores e mais complexas que as dos vizinhos. E amimalhando o próprio egoísmo, cultivamos indesejável raiz de amargura no solo do coração. Daí, brotam espinheiros mentais, suscetíveis de golpear quantos reentenham conosco na atividade cotidiana, envenenando-lhes a vida. Quantas sugestões infelizes teremos coagulado no cérebro dos entes amados, predispondo-os à enfermidade ou à delinquência com as nossas frases irrefletidas. Quantos gestos lamentáveis terão vindo à luz, arrancados à sombra por nossas observações vinagrosas. Precatemo-nos contra semelhantes calamidades que se nos instalam nas tarefas do dia a dia, quase sempre sem que nos venhamos a perceber. Esqueçamos ofensas, discórdias, angústias e trevas, para que a raiz da amargura não encontre clima propício no campo em que atuamos. Todos necessitamos de felicidade e paz. Entretanto, felicidade e paz solicitam amor e renovação, tanto quanto o progresso e a vida pedem trabalho harmonioso e bênção do sol. Emmanuel, portanto, encerra essa lição com uma última afirmativa, que nos diz o seguinte: todos, no plural, necessitam de felicidade e paz. Ou seja, você necessita de felicidade e paz, eu também necessito. Mas para que eu atinja esse estado de felicidade e paz, avance para esse estágio evolutivo, me é solicitado duas questões, que ele aponta aqui no último parágrafo. Duas situações nas quais eu preciso estar inserido para que eu possa chegar a essa situação de felicidade e paz.
Quais são então essas duas situações? Esses dois requisitos básicos e fundamentais, que sem eles eu não chego a essa elevação tão sonhada por todos nós. Porque se a gente fizer uma enquete, 10 entre 10 pessoas desejam felicidade e paz em suas vidas, ou não? Ou desejamos guerras, embates, batalhas, tristezas, sentimentos ruins? Não. Queremos sim o que é bom e o que nos faz bem. Naturalmente, felicidade e paz estão entre essas situações que nos fazem bem. Todos então desejamos. Mas para que eu chegue a essa situação, eu preciso de amor e de renovação. Sem isso, não tem conversa. Pode espernear, pode reclamar, pode virar ateu. Não tem problema. Sem amor e sem renovação, a gente não consegue subir o degrau da felicidade e da paz. Amor e renovação. Mas que amor é esse? E que renovação é essa? Porque não é qualquer renovação e qualquer amor que vão me proporcionar felicidade e paz. Esse amor que ele pede aqui, que ele cita aqui, que ele afirma aqui, nessa lição, é o amor que eu sinto pelos bens materiais, pela minha blusa, é o amor que eu sinto pelo meu corpo, bem torneado, é o amor que eu sinto pela minha profissão, pela minha casa, é o amor que eu sinto pelos meus filhos, pela minha família, o amor exclusivista que eu tenho por aqueles que também me amam. O amor que eu sinto pelo meu país, pelo meu time de futebol, por esse ou por aquele. É esse amor que irá me levar, me alçar ao patamar da felicidade e da paz? O amor que ele fala aqui na lição não é esse amor exclusivista apequenado e muitas vezes doentio que nós vivemos aqui no plano físico, no plano espiritual, na atual situação evolutiva que nós estamos. Não é esse amor. O amor dessa lição é o amor incondicional, que está acima de tudo isso, que paira acima das pequenezas humanas. É aquele chamado amar os vossos inimigos. É esse aqui. Não é aquele amor que eu amo quem me ama. É quando eu amo aquele que não me ama. É o amor incondicional. É o mesmo amor que Jesus distribuiu a todos. Recebeu o amor de Jesus quem assim o desejou. Quem foi refratário não recebeu. Mas Jesus doou. Fez o que devia ser feito. Recebeu quem desejou. Quem não desejou não recebeu. É esse o amor. É o amar os vossos inimigos, vossos adversários. Fazer o bem a quem lhe prejudica. Porque quando alguém atravessa o meu caminho, eu odeio, eu quero tirar do caminho, eu quero revide, a vingança. Como é que eu, tendo esse temperamento e vivendo esse tipo de ambiente mental, posso atingir o degrau, o patamar da felicidade e da paz? Se eu sou bélico, se eu sou da guerra, se eu sou da batalha. Não a batalha pela luta da melhoria, mas a batalha do enfrentamento daquele que por algum motivo esbarrou no meu ombro. O meu campo mental é um campo bélico, minado. Como é que então eu vou acessar
uma situação de paz e felicidade? Se eu não espelho isso dentro de mim, por isso a renovação. Se eu não renovar quem eu sou e espelhar dentro de mim o sol da felicidade e da paz, não haverá isso dentro de mim. Estarei então estacionado aonde eu estou. Não é a renovação superficial, o amor superficial, aquele que engana, aquele que falsifica, aquele que coloca a máscara. Nossa, como ele mudou. A gente escuta isso, né? Como ele melhorou. Será? Como a gente não engana a Deus, vem a prova, vem a expiação para testar. Vamos ver se ele mudou mesmo. Manda lá uma provinha lá para fulana, para fulano. E na hora que vem a prova, pá! A porca espana. Eu não aguento, não é isso, a vida é uma porcaria, nada presta, ninguém presta, etc, etc. Porque não houve a renovação íntima. Renovação do quê? De sentimentos, emoções, a renovação das intenções, das atitudes, das palavras. Você fala sempre a mesma coisa? O que sai da sua boca é sempre a mesma coisa? Ou você tem renovado o seu estoque, seu arcabouço intelectual, de raciocínio, de inteligência? Você alimenta seu espírito, por quê? Porque isso tudo te traz a renovação espiritual. Renovação do ser imortal que nós somos. Ser espiritual imortal. A renovação profunda, aquela que a gente rompe com o homem velho, com as coisas velhas, com a geração velha e antiga, de preceitos, de conceitos que já não nos levam a lugar nenhum. Eu vou romper com isso. Ah, mas não estou entendendo. Romper com o quê? Com que tipo de conceito? Vamos usar um exemplo muito simples. Durante 10, 20 anos, a sua família se reuniu num sábado, num domingo, para fazer o famoso churrasco, que isso é ótimo, né? Eu vou então fazer uma festa e me deliciar com os restos mortais de um animal. É o famoso churrasco. Não é isso? Não é uma crítica, é uma constatação. Eu mato o animal, como os restos mortais dele, e aí eu fico feliz. E a sua família, a minha família então vai lá e se reúne. Décadas a fio esse processo acontece. Quando essa família está reunida, o que está havendo ali? Que tipo de conversa é realizada entre aqueles que estão ali? Que tipo de situações se vive ali? Intenções? Que tipo de substâncias estão ali regando homens e mulheres? Quando eu entendo que aquele lugar não me pertence mais, porque aquilo não me atende mais, acontece uma ruptura. E essa ruptura ela é drástica. Porque eu olho e falo, isso para mim não serve mais. Esse tipo de conversa, que há 20 anos essa família tem, para mim não serve mais. Eu quero uma conversa que seja útil. Eu não quero mais perder tempo nessa situação. Esses insumos que estão sobre a mesa, abastecendo os vícios, isso não serve mais para mim. Ruptura. E quando eu estou rompendo, eu crio atrito com os que ficam. Porque aquele que não mais está ali
naquela situação se torna indesejável. É chamado de beato, querer ser santo, etc., que não ama mais ninguém. Mas aqueles que estão lá desejam segurar o que está saindo. Porque o que está saindo deseja outra coisa. Então esse tipo de renovação é que está acontecendo ali. A renovação moral. Esse tipo de música não serve mais, esse tipo de dança não serve mais, esse tipo de roupa não serve mais, esse tipo de evento não serve mais. Renovação moral. Eu subi o sarrafo moral. Antes eu estava lá embaixo, na sarjeta da vulgaridade, em termos morais. Mas eu entendi que eu sou importante. Eu preciso gostar de mim, cuidar de mim. Então eu subo o sarrafo moral e digo, isso para mim não serve mais. Os que ficaram vão me criticar. Ficaram porque lá eles ainda desejam ficar. Eu não desejo mais. Renovação moral. Renovação intelectual, se até ontem eu não queria estudar, aprender, ler livros, me interessar por coisas novas, agora eu quero. Porque é importante a melhoria intelectual. E eu vou me renovando, buscando coisas novas que vão me trazendo novas possibilidades. Quando isso acontece, eu tenho amor incondicional para aquele que não me ama, que atravessa o meu caminho, e eu tenho a renovação do que eu sou como espírito imortal, eu estou me aproximando da felicidade e da paz. Portanto, eu sou o artífice de chegar mais perto desses estados de felicidade e paz, ou de me manter longe, ou me afastando. Progresso e vida pedem trabalho e bênção do sol. E ele encerra a lição com essa situação. Não há vida sem sol, não há progresso sem trabalho. A vida é de trabalho. Para que a gente possa progredir. Buscando o amor incondicional, buscando a renovação. Quem não se renovar, hoje, agora, nesse instante, terá de fazê-lo ali na frente. Vai ser mais difícil, porque acumulou um tempo perdido. Todo tempo perdido será cobrado. De quem? De nós. Não perca tempo para conquistar o amor incondicional e a renovação. Apenas esses dois caminhos te trarão felicidade e paz. Não há outra direção para essas duas situações. Mas, logicamente, que a lição não se encerra só nesse parágrafo. Porque Emmanuel nos pede uma atenção importantíssima sobre nós mesmos, quando ele diz: é razoável, tá? Razoável que estejamos sempre cautelosos a fim de não estendermos o mal ao caminho alheio. Eu estou cauteloso o tempo inteiro? Não. Eu estou atento o tempo inteiro? Não. A gente se perde durante a caminhada. Então é razoável que eu me mantenha cauteloso para que eu não seja pedra de tropeço na caminhada do outro. Não seja eu a causa da queda do outro. Porque se assim for, eu tenho culpa na queda do outro. E eu desejo isso para mim? Você deseja ser culpado ou culpada pela queda do outro? É isso que ele pede aqui, cautela. Os outros, esse que está ao teu lado aí,
bem próximo a ti, ele irá colher os frutos que você ofereceu a ele através de suas ações. Olha a importância do cuidado com a tua ação. A tua ação vai gerar um fruto, uma consequência. O outro irá receber essa situação. E qual vai ser? Ele vai receber. E depois vai nos oferecer de volta a reação consequente. É a chamada ação e reação. O que eu estou transmitindo, entregando, levando ao outro, aquilo vai ter um retorno. Se eu lanço um bumerangue, ele volta. É um equipamento que faz uma volta e retorna para a minha mão, se eu souber manusear ele. A palavra, a ação, a atitude, o pensamento é a mesma coisa. Portanto, o cuidado instintivo em não ferirmos a própria consciência. Eu não quero ficar com a minha consciência pesada porque eu prejudiquei o outro. Portanto, eu evito qualquer ação no caminho do prejuízo alheio. Cuidando de mim. Quando eu faço isso, eu estou cuidando de mim. Eu não estou cuidando do outro. Eu estou me preservando. Naturalmente, que eu estou sendo caridoso com o outro, aliviando o outro. Porque se eu levo o problema para o outro, problemas nos quais eu quero terceirizar, não quero cuidar deles, eu estou transferindo e levando mais situações difíceis para o outro. Mas eu não cuido desse problema. Então, eu tenho aí uma situação de difícil reajuste. Policiando atitudes, selecionando palavras. A gente faz isso. Sinceridade, nós policiamos as nossas atitudes? Não. Nós agimos como animais, translocados, reagindo instintivamente e ferindo. Ferindo. Porque esse é o nosso estágio evolutivo. Somos homens. Nossa. Estamos no topo da cadeia alimentar. Nossa. E o que estamos fazendo com o planeta, com os animais e com nós mesmos? Observemos então a escalada de violência. Que está aí do teu lado, eu sei disso. E a escalada de violência, ela é mundial. Teremos mais alguns anos de dificuldades, porque está havendo, o processo está ficando mais apertado, digamos assim. E nós selecionamos nossas palavras? Eu seleciono o que sai da minha boca? Raramente. Raramente a gente seleciona e pensa no que fala. Se a gente está numa discussão, a gente fala sem pensar. Raros são os que param, pensam e se calam, entendendo que não vale a pena falar. Mas é muito raro. Porque só assim nós conseguiremos viver em paz frente aos semelhantes. De novo, se eu sou bélico, se eu gosto de provocar o outro, como é que eu vou viver em paz? Fala para mim. Se eu estou cutucando o outro o tempo inteiro. É impossível. Porque eu não espelho a paz, a felicidade, a cautela. Eu não sou razoável. Eu não tenho cuidado. Isso tudo parte de mim. Tem nada a ver com o outro. É pessoal e intransferível. Em muitas circunstâncias, não nos imunizamos contra os agentes tóxicos da queixa.
E como a gente se queixa das coisas, não? Nossa, fui no mercado, está tudo muito caro. Ah, a gasolina agora custa tanto. Ah, porque agora as empresas... Ah, porque a política agora... E a queixa atrás de queixa. Nós vamos empilhando as queixas. Imagina se a gente observasse isso. Veríamos uma pilha de queixa que chegaria, acho que até a Lua. Tanto que a gente reclama e se queixa. É lógico que a gente pode conversar. Existe uma diferença entre você conversar e você se queixar. Existe um padrão vibratório, um peso no que você está falando. A palavra tem peso, o pensamento tem peso. Peso mesmo. Se eu pego, por exemplo, este livro e coloco numa balança, ele vai me dar lá X gramas. É o peso específico deste livro. No plano espiritual, eu consigo pegar aquele sentimento e ele vai ter um peso. A palavra vai ter um peso específico. Portanto, se eu mergulho na queixa e nas palavras destrutivas, eu vou adensando o meu perispírito, o meu espírito, porque eu vou ficando pesado. Porque aquele sentimento, aquela palavra, aquela emoção que está em mim, faz com que eu fique pesado, porque tem peso. E o contrário também. Eu posso ficar levinho, levinho. Por conta do que eu falo, o que eu penso. Então nós temos pessoas leves, não com esse peso aqui que eu tenho hoje, no plano físico, mas no meu espírito / perispírito. Levinho, como uma pluma. E outros que estão chumbados de tão pesados que estão junto à crosta. Não nos imunizamos contra agentes tóxicos da queixa. Superestimamos nossos problemas, supondo nossas dores maiores e mais complexas que as dos outros. É o chamado vitimismo. Porque comigo, porque minha dor é mais dolorida, porque o meu sofrimento ele é mais duro, minha prova é a prova quase impossível de ser vencida, a minha expiação, então, é aquela expiação das piores. E a gente se coloca nessa situação se queixando. Por que comigo? Porque aconteceu X coisa? Porque tal pessoa fez tal coisa? E a gente vai reclamando, reclamando, reclamando. E passam dias, meses, anos, décadas nesse estado mental cristalizado, uma prisão mental. Você hoje está numa prisão mental ou você está livre de prisões mentais? Culpa, remorso, queixa, orgulho, egoísmo, paixões vulgares, vícios que algemam o homem. Prisões mentais. Cultivamos indesejável raiz da amargura no solo do coração. E daí brotam espinheiros mentais. Quando eu pego a queixa, que é uma semente, fico com ela dentro de mim, coloco ela no coração, solo do coração. Da queixa nasce a raiz da amargura. E daí nasce um espinheiro que irá machucar a mim mesmo e os outros. Você conhece pessoas amarguradas? É prazeroso estar do lado de uma pessoa amargurada. Você chega em qualquer fila, você está bem, tá? Seu padrão vibratório está ok. Estou tranquilo. Fiz minha prece, saí de casa, estou cauteloso, estou atento. Opa! Com os pensamentos, com as palavras, estou na boa.
Cheguei na fila. Fila do banco, fila do supermercado, fila de qualquer fila. Qualquer coisa. Cheguei lá, encostei, estou esperando. Esperando a distância. Tem gente que cola, né, nas nossas costas. Parece que a pessoa quer passar por cima da gente. Mas eu estou respeitando, né? 1 metro, tudo certo, estou ali. A pessoa na minha frente vira para trás e começa. Porque essa fila, porque esse banco, porque esse caixa, porque não sei o quê, porque o policial, porque o político, porque o governo, porque a economia. E vai. Em 5 minutos, 5 minutos. É como se tivessem despejado na nossa cabeça, né, um caminhão de estrume. De estrume. De tanto que aquele outro falou, e a gente sem falar nada, hein? Tentando manter ali, né, o nosso padrão, meu Deus, rezando, né? Ele falando, a gente, é difícil, né? É verdade. E o cara só vai aumentando. Se eu entro no padrão dele, aí esquece. Aí serão 2 que contaminam o resto. Daqui a pouco está a fila inteira gritando e reclamando. Porque existe a contaminação. A queixa é um agente tóxico. E como é que eu saio depois dessa reclamação toda dessa fila? Sujo, intoxicado, manchado, sem que eu perceba. E esse é um grande problema, porque eu não percebo que eu estou contaminado com aquela porcariada que o outro jogou em mim. Eu posso fazer o mesmo. Eu posso derramar na cabeça do outro um balde de estrume e perturbar o outro. Existe a raiz da amargura no meu coração? No teu coração, como é que está o teu coração? Está amargurado? Ou você tem praticado o perdão? Aquele perdão que nos foi solicitado há 2000 anos atrás. Perdoarás a tudo e a todos de maneira irrestrita. Quantas sugestões infelizes teremos nós coagulado no cérebro de entes amados, predispostos à enfermidade ou à delinquência, com nossas frases irrefletidas? Quantas vezes nós não entramos em discussões, falamos, como ele diz, frases irrefletidas, colocamos fogo na fogueira e a partir daquele momento novas situações se originam e uma tragédia encerra a situação, descamba para uma tragédia, porque como é que um homem dá um soco no outro? Começa numa discussão. Quando não quer, 2 não fazem. Quando não quer, 2 não fazem. Mas uma discussão, um começa a falar para o outro coisas como frases irrefletidas, a temperatura ali aumenta, a obsessão se faz presente, a violência então é instalada, e a partir daí ninguém tem mais controle. Sucedem-se então as tragédias que a gente vê aí espalhada no noticiário. Se houve uma tragédia, houve um início, um princípio. E não raras vezes está aqui o princípio das tragédias. Aqui. Quando nós, porque desejamos, falamos coisas aos outros, colocando eles junto à enfermidade
ou à delinquência. Quantos filhos não caíram na delinquência por causa dos pais? E alguém pensa, delinquência, assalto, homicídio, tráfico de drogas? Não, não é só isso. Esses também são, logicamente. Mas e aquele filho que entra pelo vício sexual porque o pai o incentivou? Você deve, então, sair com todas as garotas? Ter relacionamento com todas as garotas, mas nunca se casar com ninguém, não é assim que acontece? Quantos filhos não caíram pela influência dos pais? Tornam-se então marginais e delinquentes? Em muitos aspectos. Portanto, somos corresponsáveis pela queda dos outros se nós assim incentivamos. E para que eu não seja coautor, eu preciso cuidar, policiar minha atitude e minha palavra. Precatemo-nos contra semelhantes calamidades. Ó a precaução. Atenção, precaução da hora que acorda à hora que vai dormir. Contra semelhantes calamidades que se nos instalam nas tarefas do dia a dia, quase sempre sem que venhamos a perceber, gente. A gente não percebe, quando a gente vê já aconteceu. E aí vem o arrependimento, o remorso, a tristeza, a depressão, a angústia. É consequência tudo isso. Porque a gente não cuidou da causa, do princípio. Aquele princípio de incêndio não foi ali abafado. Depois pega fogo em tudo. Esqueçamos. Atenção agora. Esqueçamos ofensas. Esqueça. Esqueça ofensas. Discórdias. Angústias e trevas. Você consegue fazer isso? Não é difícil. É só querer. Mas quem não deseja esquecer ofensa, discórdia, angústia e trevas, agasalha no seu coração raiz da amargura. Daí se precipita para depressão, medo, síndromes e não raras vezes suicídio. Porque não se divorcia da ofensa. Aí eu não consigo esquecer aquela ofensa. Por quê? Por que não consegue esquecer? Não tem desculpa. Basta querer. É porque não deseja. Porque deixa o egoísmo falar mais alto, o orgulho falar mais alto. Por isso que não deseja esquecer. Não se divorcia da ofensa, da discórdia. Gosta da discórdia. Tudo discute. Tem que ter a última palavra. A decisão tem que ser sua. Se não for como eu quero, não vai ser. Não se divorcia da angústia e das trevas, porque isso tudo é treva no coração. Como é que eu posso querer felicidade e paz se eu estou de braço dado com a ofensa, discórdia, angústia e treva? É incompatível como água e óleo. Para que a raiz da amargura não encontre clima propício no campo em que atuamos. Segue-me. A receita está aqui neste livro. 1,5 página de lição. Que aqui apenas refletimos sobre nós mesmos. Sobre o que a gente é, o que a gente faz, o que a gente pensa e o que a gente fala. Mas a gente presta atenção em coisas que nos chamam a atenção, as luzes do mundo, e acabamos por deixar passar esse tipo de instrução. Que se for absorvido, for introspectado, se nós colocarmos em prática o que está aqui,
não há nada que nos impeça de alcançarmos os estados de felicidade e paz. Nada. Porque nós estamos trilhando o caminho que nos eleva e nos proporciona dias melhores e mais felizes. Fica a reflexão para cada um de nós. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.